Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos ao nosso programa Jesus e o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo desta obra-prima da lavra mediúnica de Chico Xavier, que é o livro A Caminho da Luz. É um livro em que o médium Francisco Cândido Xavier, através de seu benfeitor Emmanuel, eles vão contando o aspecto espiritual de cada momento que nós já vivemos, de cada fase, do quanto o nosso passado distante está interligado ao nosso presente, o quanto estará ligado ao nosso futuro. Então é um livro que não tem a finalidade de reescrever a história, mas tem a finalidade, sim, de mostrar as bênçãos de Jesus, dos seus amigos espirituais. Hoje que nós faremos neste programa o fechamento do capítulo 5º, falando sobre a Índia, nós vamos ter a dádiva de mostrar um pouquinho do bálsamo consolador que Jesus os envolveu. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns meios de comunicação. Se está gostando do programa, se vem nos assistindo com frequência, se quiser mandar uma opinião ao longo do nosso programa, o WhatsApp do programa é 19 99778 2794 e quem reside fora do Brasil, colocar mais 55. Nós temos também o Instagram, @André Luiz Sevilar, e pode me procurar através da minha fanpage, por André Luiz Querini Vilar. Quem estiver nos acompanhando, o programa inédito pela TV Mundo Maior, também tem a oportunidade de ver este e todos os demais programas no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Lá você vai encontrar o estudo do livro Nosso Lar, dos Mensageiros, Missionários da Luz, os programas Jesus e o Espiritismo, os programas Opiniões Espírita e muitas outras coisas bacanas à sua disposição. Se puder, se inscreva no canal, habilite o sininho que é as notificações. Ao assistir um vídeo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. É desta forma que a nossa mensagem vai atingir outros corações, atingirá outras pessoas, centros espíritas, e poderemos estudar esta obra, por exemplo, que tem tanto a nos ensinar, tem tanto a nos mostrar a respeito da vida, da bondade do alto, dos momentos evolutivos. Então aí você tem alguns meios para entrar em contato conosco e também para nos acompanhar. Relembrando sempre que no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e na fanpage, durante alguns dias na semana, nós temos vídeos ao vivo, diretos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, direto do Núcleo Chico Xavier. Então venha fazer parte da programação ao vivo que nós temos também através da fanpage e através do YouTube. O nosso programa de hoje, além de estudar os dois últimos itens em que nós estamos vendo o capítulo 5, a Índia, já tivemos a dádiva de ver a organização hindu. Então aqui ele vai mostrando aquele povo instruído, tinha sim as suas dívidas, tinha sim as suas lutas, era um povo marcado ainda muito pelo egoísmo, marcado ainda muito pela maneira de ver a si próprio, mas no meio deles tinham também aqueles instrumentos do alto, aqueles arautos da bondade, aqueles arautos do amor. Eles não estavam entregues apenas a pessoas do mesmo grau de evolução. Eles também tinham aqueles que eram os iniciados, igual já tivemos a oportunidade de ver no Egito, por exemplo. No Egito nós vimos os sacerdotes, no Egito nós vimos os faraós, toda uma comunidade que já tinha um intercâmbio com o mundo espiritual, que já conhecia o destino da Terra, a necessidade evolutiva, porque eles passaram por isto.
O povo que veio na Índia, eles não tinham o mesmo grau de intelectualidade e não tinha mediunidade tão aguda quanto os egípcios, mas também era um povo instruído espiritualmente. O que faltava era o amor no que faziam. O que faltava era não pensar tanto em si e ver de modo coletivo. Então nós tivemos a oportunidade de ver também os arianos puros. Aqui nós vimos que, através de uma comunidade, outras comunidades saíram dali, compondo a mesma matriz. Tivemos a dádiva de ver o expansionismo dos Aryas e vimos os Mahatmas, espíritos já que compuseram uma categoria de espíritos que já compreendiam muitas coisas que hoje nós, humanidade, com muito esforço, com muito sacrifício, estamos compreendendo. Mas nós vimos também, no último item do programa passado, um assunto muito triste que até hoje repercute naquele grande país, tanto em extensão territorial quanto em população. A questão das castas. O orgulho que aquele povo tinha, o egoísmo que aquele povo tinha, fez com que eles dividissem a sua sociedade. Lembremos que eles são um povo mais antigo do que os egípcios, por exemplo. Quando ele fala no início desse capítulo, foi a primeira comunidade que aclimatou na terra, vindo de Capela, que teve a oportunidade de se dividir em sociedade, mas eles tiveram um equívoco capital. E eles pagam até hoje o alto preço disto, que é você dividir desde o nascimento as pessoas que vêm para o sentido religioso, o sentido comercial, o sentido da pobreza. Quem nasce pobre não tem a oportunidade de mudar de casta, não tem a oportunidade de mudar. Se nós pegarmos, por exemplo, um animal muito cultuado na Índia, a vaca, por exemplo, ela é mais bem tratada, ela é melhor tratada do que dependendo da casta que o homem ou que a mulher venha. Por aí nós já vemos uma sociedade que avançou em muitas coisas, mas no modo de trato para com seu semelhante, no modo de trato de uma pessoa para com a outra, ainda trazem muito isto. E Emmanuel nos disse que a característica para que eles pudessem ter dividido em castas há milênios atrás foi o excesso de egoísmo, foi o excesso de orgulho, foi o excesso de vaidade. Fez com que eles se achassem no direito daqueles que eram os puros, entre aspas, tinha uma condição soberana, tinha uma condição acima daqueles outros que nascessem para vir na condição de serviçais. E nós vimos que tanto a Primeira Guerra Mundial como especialmente a Segunda Guerra Mundial, nós ainda tínhamos grupos na Europa que tinham essa ilusão da raça pura, da raça eleita, que seriam os mais bonitos, os mais fortes e predominantemente da cor branca. Então nós vemos que esta ilusão, que este povo, repetimos, intelectualmente avançado, já com um senso de mediunidade, já com uma compreensão de que estavam num outro planeta para progredir, mas este modo de verem, este modo de encararem, levou infelizmente a Índia a pagar um preço que até hoje eles têm que acertar. Mahatma Gandhi, tivemos ele entre o final do século XIX, começo do século XX, ele que teve um papel preponderante, foi um homem de uma cultura elevada, teve a oportunidade de estudar na Inglaterra, se tornando um advogado, estudando direito numa das melhores universidades daquela
daquele país. Nós vemos que a Índia estava sob o jugo. Olha, um país pequeno como a Inglaterra, o Reino Unido, por assim dizermos, estava encarcerando um país grande como a Índia, mas um país muito pobre, e ele, sem derramar uma gota de sangue, pelo diálogo, pela maneira firme, sim, de pensar, um homem de convicções. Mahatma Gandhi era tudo menos frouxo. Ele não tinha medo de dar sua opinião e ele conseguiu ajudar todo um coletivo a se libertar. Mas ele, mesmo com o seu grau de moralidade, mesmo com o seu grau de instrução, mesmo com o seu grau que ele já trazia consigo de elevação, ele não conseguiu ajudar de modo dilatado este grande problema que até hoje perdura nos dias atuais, que são as castas. Mas haverá o tempo que aquele povo estará amadurecido para isto, tanto quanto no Brasil e em outras partes do planeta Terra, tudo tem seu tempo de amadurecimento. Veja, às vezes nós olhamos para uma situação no Brasil e queremos a sua modificação imediata. A questão das castas na Índia, ela perdura milênios e ainda não teve uma solução eficaz. Haverá uma solução. Se vai ser hoje, se será amanhã, se levará mais 1000 anos, mais 2000 anos, aí foge do nosso controle. Fato é que haverá sim o dia que nós conseguiremos nos libertar de tudo isto. Nós já estamos caminhando para os 2 últimos minutos do nosso primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos ver os rajas e os párias, e veremos também em face de Jesus. E no programa da semana que vem nós começaremos a família indo-europeia, que já é um outro capítulo também muito interessante de nós assistirmos. Nós sabemos que temos uma audiência pelo analítico do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, por exemplo. Nós temos uma audiência muito grande de Portugal. Então aqui nós já vamos ver um pouquinho o desenho da Europa, não apenas os portugueses, temos amigos na Inglaterra, amigos na Alemanha, amigos na Bélgica, amigos na Espanha, amigos na França, na Itália. Então nós temos amigos em várias partes, não é apenas em Portugal não. E nós vamos ver diretamente este assunto. Enquanto nós vamos a um intervalo, mande uma mensagem pelo WhatsApp, mande uma mensagem pelo Instagram ou pela fanpage. A sua participação, ela é muito querida por nós que apresentamos este programa. Ela tem uma importância e um impacto grandioso. Gostaria muito que participasse conosco e pedir para que não saia daí não, porque nós vamos ver o desfecho do capítulo 5º, a Índia, que é um capítulo muito bonito. Você que não acompanhou os outros programas relacionados a este capítulo, por favor, no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, você vai encontrar todos os programas que estudamos até agora relacionado ao livro A Caminho da Luz. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Dando continuidade no nosso programa, gostaria de agradecer imensamente ao carinho que as pessoas têm tido para o programa, por mim, o apresentador. Que felicidade em podermos estar juntos, seja pela TV Mundo Maior, seja pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, seja por que meio for. Abençoada tecnologia que faz com que estejamos em lugares distantes, mas unidos pelo coração, unidos para, através do conhecimento, através do entendimento, construirmos este mundo melhor que tanto sonhamos, começando por nós mesmos, começando pela remoção do egoísmo, pela remoção do orgulho e pela somatória do amor, pelo acúmulo da caridade, pelo excesso de justiça, mas não aquela justiça sem medida ou desigual, não. Aquela medida que atende a todos,
por igual. Então aí nós começamos a ver a beleza do Espiritismo, o quanto o Espiritismo pode nos ajudar, pode nos consolar, pode nos completar a respeito de todas estas bênçãos que chega no nosso dia. É o Espiritismo, com esse grande fator motivacional, com este grande fator que nos dá margem para compreendermos as leis divinas que nos cercam, e para a nossa felicidade tivemos como contemporâneo Francisco Cândido Xavier, um médium extraordinário, um coração que não cabia dentro de si, um verdadeiro discípulo da mensagem de Jesus e um verdadeiro apóstolo da vontade do Cristo. E através de suas mãos, temos a dádiva de estudar este livro. Para encerrarmos o capítulo, o primeiro item dos 2 itens que veremos é os rajas e os párias. Olha o que Emmanuel nos fala. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera das mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do meio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem de seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajas soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, rasgando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo na terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Foi uma leitura vasta, um item todo que nós aproveitamos para ler. Aqui nós vamos tirar algumas conclusões importantíssimas. A primeira, de todos os povos que vieram de Capela, dos 4 principais que foram os troncos e dali as suas ramificações, os hindus que aclimataram na Índia, eles foram os povos, ou o povo, que mais tinha conhecimento acerca da reencarnação. Até hoje, o povo hindu, de modo maciço, eles acreditam na reencarnação. Eles sabem que o espírito volta num novo corpo. E mesmo assim, desde os primórdios, isso eles já sabiam desde o momento que vieram para cá, sobre a reencarnação. A reencarnação não é algo novo, já é algo que caminha desde sempre com eles.
Mesmo assim, pelo orgulho excessivo, eles dividiram em duas castas e dali castas menores. Aqueles que vieram para mandar e aqueles que vieram para obedecer. Olha, é tão humilhante que até hoje, dependendo do grupo de pessoas que passa na rua, eles têm que emitir um som para que os aventurados possam sair, para que eles possam passar. Então até hoje nós vemos um regime ultrapassado, um costume bárbaro, não tem mortes, não tem nada, mas tem humilhações. Tem humilhações porque quando você passa, imagina uma criança nascendo com aquela imagem. Quando eu passo, as pessoas têm que sair de perto, porque eu não sou digno das pessoas me verem, conversarem comigo. E passa a vida toda deste modo. A vida toda. Mas só que a reencarnação, e isso o Espiritismo é soberbo na sua visão deixada por Allan Kardec, o sábio lionês, mas nós sabemos que a reencarnação, eu não vou nascer apenas como um rico. Este mesmo que humilha, este mesmo que aprende desde berço que ele é mais do que aquele que não tem nada, no amanhã ele é um sério candidato a voltar na condição daquele que ele humilhou, daquele que ele rejeitou. Então nós vamos vendo que existem espíritos que estão vindo na Índia há muito tempo neste vai e vem. Gandhi, com toda a sua instrução, com toda o seu valor moral, ele não conseguiu mudar esta conceituação milenar. Ele não conseguiu. Então ele tenta no plano espiritual, como um espírito de um poder evolutivo, de um grau evolutivo que nós ainda não compreendemos, ele procura no mundo espiritual envolver toda a sua comunidade de raça para que possa aos poucos. Vocês estão percebendo que a evolução ela não é do dia para a noite? Esse problema da Índia é milenar. Vem um emissário direto de uma região altamente evoluída que foi Gandhi. Também não conseguiu. Não porque Gandhi falhou, não, mas porque a grande população não compreendeu a sua mensagem, não compreendeu o seu papel, e isto fez naturalmente com que gerasse os conflitos que vemos até na atualidade. E agora Emmanuel fecha o capítulo com um subitem, em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive o materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Então, antes de nós lermos o último parágrafo, aqui nós vamos fazer um adendo interessante. Como a Índia foi a civilização mais antiga que se formou em forma social, como Emmanuel mesmo disse, antes dos gregos, que é uma derivação deles, antes dos egípcios, antes do indo-europeu, que veremos no programa que vem, nós vemos que a Índia teve a oportunidade de se dividir em sociedade. E foi dali que nasceram as religiões, as filosofias e o princípio do materialismo também. Olha que curioso o fato que Emmanuel está nos dando. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo, e cuja vinda à terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. Esta luz é Jesus. Nós não podemos cansar de falar de Jesus. Jesus é o amigo que está na terra desde a sua formação. Como já vimos por este próprio livro, Emmanuel dizendo que ele é o governador espiritual da terra.
Emmanuel nos afirma o que já vimos pelas obras de Allan Kardec. Quando a Terra teve o ok para surgir, Jesus foi revestido de uma força por Deus, o nosso Pai, que ainda não temos uma compreensão dilatada pelo nosso grau de moralidade, não de intelectualidade, de moralidade, e ele plasmou. Ele foi um grande arquiteto de tudo isso que os nossos olhos têm a dádiva de ver. Tudo que foge da bondade é criação humana. A maldade, o egoísmo, a inveja, a cupidez, o amor próprio, tudo isso é nosso. Mas do resto, tudo que é bonito, tudo que é belo, foi este nosso amigo, é Jesus. Precisamos falar mais de Jesus na casa espírita. Precisamos levar esta figura amiga, que está conosco desde os tempos primitivos, desde o nascimento da terra, esta luz que consola, que vivifica, que acalma, que mostra o outro lado da história, da moeda. É este Jesus, o nosso amigo de todas as horas, e é a Ele que neste momento do encerramento do nosso programa, que nós pedimos intercessão por todos que nos acompanham, dando-nos uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, e até o nosso próximo programa.